Quem achou, diga aí, estou procurando. Então diz assim, podemos ler, amém? Amém? Todos estão com Bíblia? Tem alguém que está sem Bíblia aí? Ó, tem duas pessoas ali sem Bíblia. Quem estiver com a Bíblia, fique ao lado dessa pessoa que está sem a Bíblia, para a gente fazer uma leitura junto. Isso. Mais alguém está sem Bíblia aí? Tem a Adriana lá no final, lá está sem Bíblia. João capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas, Jesus, o filho de José, o de Nazaré. E disse-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E quando Jesus viu Natanael que se aproximava, disse dele: eis aqui um israelita de verdade, em que não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael respondendo disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: por que disseste, viste debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que essa tu verás. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Amém, irmão? Vamos ter essa poderosa palavra do Senhor. Então dá a melhor salva de palmas que você já deu nessa noite, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esse título, Jesus o Nazareno, na verdade, Jesus, nós sabemos que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus é judeu, né, irmãos? Só que Jesus, ele recebeu esse apelido de Nazareno porque Jesus cresceu na Galiléia. Jesus, ele cresceu na cidade chamada Nazaré. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Glória a Deus. No Antigo Testamento, se você estudar o Antigo Testamento, se você procurar estudar sobre a cidade de Nazaré, eu procurei um tempo atrás, estudando sobre a cidade de Nazaré, não existe na Bíblia, no Antigo Testamento, e não existe historiador nenhum em nada, nem escavações, nada que vá falar sobre a origem realmente da cidade de Nazaré. Tem até algumas pessoas no YouTube aí, alguns homens, que contradizem a Bíblia, e eles até dizem que a cidade de Nazaré nem existiu. Tá, irmão, mas a Bíblia, se a Bíblia fala que existiu, eu creio, porque a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também ia crer. Eu acredito na palavra de Deus, irmãos, tá? Então, se você quiser acreditar ou não na palavra do homem, é problema de cada um. Eu sou apaixonado pela Bíblia, sou estudante da Bíblia há anos, creio no poder da palavra. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não pode passar. Então, se você entrou numa igreja onde a Bíblia é ministrada, como foi falado aqui hoje nessa noite, você tem que crer no poder da palavra. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Essa palavra é que tem poder, irmãos, tá? O profeta já diz que quando a palavra de Deus ela desce para o alto, ela não torna vazia. Então, se a Bíblia diz alguma coisa, a Bíblia relata alguma coisa, tem gente que fica futucando a Bíblia querendo contradizer o que a Bíblia diz. Amém? Colocando em dúvida o poder de Deus. Lembra? Você não crê que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Você não crê na palavra de Deus, sim ou não? Mas não existe
vergonha muito grande que Deus fez no meio do Egito. Mas se a Bíblia diz que aconteceu, eu creio que está entendendo, glorifica a Deus nessa noite. Então olha só, preste atenção. Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, olha o que o evangelista Mateus ele vai falar aqui. Preste atenção para você entender o que Deus vai fazer com você, porque Jesus, ele também enfrentou muitas contradições no seu ministério. O próprio Filho de Deus foi rejeitado pelo seu povo, e o próprio Filho de Deus, Jesus, também foi um homem em que as pessoas não davam crédito a ele. Amava açúcar na vasta. Nós estamos vivendo um período hoje, né, que há uma bagunça, uma vergonha muito grande acontecendo em geral nas igrejas, e isso vai tirando o crédito, vai tirando a credibilidade do Evangelho, mas Deus não mudou, Deus continua o mesmo, irmão. Se você crê no poder de Deus, se você crê no Evangelho, se você aqui outro vai sair daqui com um grande milagre da parte de Deus. Quem está entendendo, glorifica a Deus nessa noite. Lava açúcar na vasta. Olha o que Mateus vai dizer no capítulo 1, no versículo 18. Ele diz assim, ó: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Sua mãe Maria, desposada com José, antes que vivessem juntos, achou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu marido, como era justo e não queria denunciá-la, resolveu deixá-la secretamente. E pensando nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por mulher, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta, quando disse que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe mandou. Recebeu em seu lar Maria como sua esposa, porém não a conheceu até que deu à luz ao primogênito e pôs o nome de Jesus. Aí olha só, depois de haver nascido Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, chegaram a Jesus uns magos do Oriente. Aí nós sabemos a história, vou adiantar um pouco para não ficar lendo tudo para você entender. Aqui no capítulo 2, no versículo 23, vai dizer assim: e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então Jesus, ele nasceu em Belém, porque o anjo mandou que José, tanto José como Maria, eles eram de Nazaré, mas eles foram fugidos porque Herodes havia mandado matar as crianças. Então Jesus, ele nasce na Judéia, Belém da Judéia, se cumpre o que a palavra havia dito. Só que depois que Jesus nasce, eles retornam para a cidade de Nazaré. Quem está entendendo, glorifique a Deus. Presta atenção, você entendeu o negócio aqui. A cidade de Nazaré, ela fazia parte da divisão das terras que foi feita para a tribo de Zebulon. Só que se você ler no livro de Josué, as 15 cidades que eram distribuídas na tribo de Zebulon, o nome Nazaré não existe, não é especificado. Presta atenção para você entender. Pastor, o que você quer dizer? Que muitas das vezes, irmãos, nós vamos vivenciar coisas que Deus quer fazer na minha e na tua vida, em que as pessoas vão julgar por que está acontecendo isso na tua vida ou na tua casa. Porque Jesus nasceu
Você sabia que tem gente que não dá nada pela tua vida por causa de onde você mora? Não dá nada por você por causa do teu estudo, não dá nada por você por causa do teu sobrenome, porque tua família não é importante no meio da sociedade. Só que para Deus exaltar um homem e uma mulher, Deus não precisa de requisito humano. Deus, quando Ele quer exaltar um homem e uma mulher, Deus, Ele quebra protocolo, Ele mexe na lei da terra, Ele não quebra princípio. Mas quando Deus olha lá e diz, olha, eu vou exaltar você, pode levantar o inferno contra, pode fazer de tudo, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela vai cumprir. Só quem está entendendo vai glorificar a Deus nessa. Olha só, Natanael era um camarada que ele gostava de estudar a Bíblia. Tem uma história aí que é extra-bíblica que diz que a mãe de Natanael, quando Herodes mandou matar as crianças, escondeu ele. Isso aí não é bíblico, isso aí é extra-bíblico. Mandou esconder ele debaixo da figueira, por isso que Jesus disse que viu ele debaixo da figueira. Natanael era um camarada israelita que estudava muito a palavra. Na época de Jesus havia uma disputa entre os galileus e os judeus. Os judeus eram um povo que era do sul de Israel, que vieram da descendência do filho Judá, de Jacó. Então, como havia uma profecia sobre o povo de Judá, eles achavam que eles eram os melhores. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a desvalorizar o povo que morava na parte da Galileia. Por isso que ninguém dava valor, principalmente para a cidade de Nazaré, que era uma cidade pequena e que não acontecia. Quando teu irmão vai fazer algo acontecer no meio da tua casa, da tua família, que vai deixar muita gente de boca fechada, irmão. Deus vai fazer um mover, como já foi cantado aqui hoje, nessa noite. Ó, vai pegar a roda grande, vai mexer, vai enfiar a roda grande no dedo da pequena. Deus vai fazer um mover dentro da tua casa, no meio da tua família. Quem não estava dando crédito vai entender que é projeto de Deus. O Natanael estudava muito, ele aguardava o Messias. Aí agora, olha só, Filipe vem com a notícia que aquele camarada que ele estava aguardando, eles haviam encontrado. Filipe vem, Natanael, vem ver aquele que Moisés na lei escreveu, os que o profeta disseram é a ele. Aí o camarada, você imagina, Natanael todo alegre, só que de repente Filipe fala, mas ele é de Nazaré. Meu Deus. Você imagina, vem com uma notícia boa e de repente joga um balde de água em cima do camarada. Ele mora em Nazaré. Meu Deus. Meu Deus. Quem está entendendo glorifica a Deus? O cara passou anos da vida aguardando Jesus, aguardando o Messias. O Messias está ali diante dele e agora ele está jogando fora a maior oportunidade da vida dele, porque ele está julgando Jesus da onde Jesus veio. Tem gente que julga a tua vida, mas não sabe. Irmão, tem gente que está julgando coisas na tua vida, fatos na tua vida, mas não sabe nem o início e nem o fim do que Deus ainda vai fazer. Jesus não foi nazareno porque ele quis, Jesus foi nazareno porque ele cresceu em Nazaré, porque a vida dele foi colocada em risco para proteger ele. Deus arrancou ele de lá de Nazaré, levou ele para dentro de Belém, para parte do Egito, até que Herodes morresse. E quando Herodes morreu, Deus falou, agora tu pode trazer o menino de volta. E voltou a morar em Nazaré. Ó, uma cidade que ninguém falava nada, nem no Antigo Testamento era falada Nazaré. Mas foi Jesus crescer naquele lugar ali que o negócio começou a tomar outra. Eu creio. Está entendendo o negócio aqui hoje? Na vassoura, por causa da tua vida, Deus vai glorificar o nome dele lá onde tu mora, no meio da tua parentela. Grave o que eu estou falando aqui hoje nessa noite, irmãos. Eu vim pregar hoje nessa noite
hoje, eu saí de casa com essa palavra na minha cabeça, o Senhor estava falando assim para mim, diga para mim, igreja, que quem está desprezando, o mundo pode te desprezar, o mundo pode tentar te entristecer, mas eu ainda estou sentado no trono, no controle de tudo, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Eu não sei qual é a humilhação que você está passando, ou que passou, mas Deus está dizendo, quem está entrando na frente da tua vida hoje, nessa noite, sou eu. Todo israelita, durante muito tempo, o figo, a figueira, a árvore figueira, o figo, o fruto da figueira, foi durante muito tempo a fruta que mais sustentou o povo de Israel. Ter uma figueira plantada na porta da sua casa era como se você estivesse dizendo: na minha casa tem paz, na minha casa tem prosperidade. A maioria dos israelitas, dos judeus, colocavam um pé de figueira na porta da sua casa, e quando dava meio-dia, que era a hora do descanso, até 3 horas da tarde, eles tinham o costume de se assentar debaixo da sombra da figueira. Tanto que Abacuque, na sua oração, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo, ainda que a guerra venha, ainda que não tenha paz, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, exultarei no Deus. Aleluia! Eu não sei como é que você saiu da tua casa, o que você deixou lá na tua casa. De repente você saiu de lá, entrou aqui, está rindo, sorrindo, mas não tem paz na tua casa. Mas Jesus está dizendo hoje para você: eu vou trazer paz sobre a tua casa. Tu vai descansar debaixo da figueira, assim como eu vi Natanael debaixo da figueira, assim eu vou ver você e a tua casa. Quem está entendendo vai glorificar a Deus. A pior coisa que tem, é você ter paz em tudo que é teu lugar. Qualquer lugar que você vai, você tem paz mesmo na tua casa. Se você tiver paz em qualquer lugar do mundo e não tiver paz na tua casa, não adianta de nada. A lava-açúcar na face. Mas Deus hoje vai entrar com a paz. Jesus falou: a paz que eu dou é diferente que o mundo a dá. A lava-açúcar na face. Aí Jesus vai dizer para quando Natanael vê Jesus, olha só, quando Natanael olha para Jesus, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que agora Jesus vai olhar para Natanael. Aí Jesus vai olhar para Natanael e vai dizer assim: eis aí um israelita verdadeiro, em que ele não há dolo. Ou seja, a gente sabe que um crime doloso é aquele que a pessoa comete sabendo o que está fazendo, né? A pessoa pegou uma arma, preparou ela sabe o que ela estava fazendo. É um crime doloso. E tem um crime culposo, que é aquele que a pessoa comete sem a intenção de matar, foi sem querer. Jesus está dizendo, Natanael está julgando Jesus, e Jesus não está julgando Natanael, mas está dizendo para ele: eu sei que você é um verdadeiro israelita, eu conheço o teu levantar, o teu deitar, eu sei que você pode estudar a palavra, eu sei que aonde você anda, eu sei a obra que você faz na face da terra, eu sei de tudo, Natanael, e sei que tu está me julgando porque você está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Você imagina, o cara cresceu vendo que havia uma disputa entre os judeus e os galileus. Os judeus se achavam mais espirituais. A maioria dos fariseus eram judeus, eram da escola de Gamaliel. Então eles desvalorizavam o povo da Galileia. Na Galileia não acontecia nada, não tinha profeta, não se levantava nada de bom, principalmente Nazaré, uma cidade pequena, desvalorizada. Então Natanael cresceu ouvindo que Nazaré não valia nada. Deus. Mas aquele que estudava e aguardava veio de Nazaré. Meu Deus. Está dando para entender? Natanael julgou Jesus, mas Jesus não julgou Natanael.
doido, tu tá cometendo um crime sem culpa, porque tu cresceu ouvindo as pessoas falando, tu tá me julgando, mas tu não sabe da verdade. A navassuga é navácia. Eu vi, Natanael, quando tu estava sentado debaixo da árvore. Meu Deus. Aí ele ficou doido. Tu imagina, tu fazendo algo escondido e Jesus do teu lado vendo o que você está fazendo. Meu Deus. Já pensou? A navassuga é navácia. Lá na fila do jogo do bicho. Na fila lá do negócio lá, do jogo do bicho, aí Jesus do teu lado. Tô te vendo, hein? Meu Deus. Ei? Mandando foto pelada, já pensou? Tu lá mandando foto pelada? Mandando lá. Meu Deus. Sabia que ninguém faz esse negócio aqui? Hein? A navassuga é navácia. Já pensou? Na fofocada lá do WhatsApp, lá naquele negócio lá, manda mensagem daqui, faz grupinho, faz não sei o quê, e Jesus só dá? Meu Deus, é forte. Meu Deus. A navassuga é navácia. Está pensando que Jesus não está vendo? Jesus vê tudo, irmãos. O grande problema é que Jesus não é igual eu e você. Eu não servia para ser Deus. Que a gente vê algumas coisas e fala logo, Jesus, se eu fosse o Senhor, né? Já mandava logo para o inferno. Tem uma galera que se pudesse mandar para o inferno, fala a verdade. Meu Deus! Só que Deus não é assim. Deus ele é misericordioso, né? Deus vai chamando a atenção da gente porque ele sabe que o grande problema do pecado qual é? A consequência. Pecado qualquer um Deus pode perdoar, irmão. O problema de todo pecado é o quê? Consequência. Quem perde no pecado? É Deus ou sou eu e você? Hein? Eu e você. Vale a pena pecar? É igualzinho aquele pai que fala pro filho, não bota o dedo na tomada. Aí a criança vai lá e... Pai, avisei, não avisei? Hein? Não foi falado aqui hoje? Se você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui hoje, Deus já falou de profeta, Deus já falou de sustento, de milagre, Deus já falou para você entender que Ele está aqui hoje nessa noite falando, porque Deus está vendo o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. Meu Deus. Aleluia. Hoje é Santa Ceia, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio de preconceito. Aleluia. Isso aí existe, ó. Negócio de preconceito existe há muito tempo. Hoje tem preconceito. Hoje tu falar até de chamar alguém de negão, tu vai até pra cadeia. É verdade. Se eu sou da época da escravidão, eu era daqueles que ia tomar conta da Ciazinha. Ah, não ia não. Na vassoura, na várzea. Tu acha que eu sou branco? Minha mãe é, mas o pai. Mistura. Hoje tu tem que tomar cuidado até que tu fala. Preconceito de tudo. Tu não pode nem mais falar que o camarada é gay, que vai dar uma marcha ré. Meu Deus. A navação tá cheio de homossexual aí espalhado, tanto homem quanto mulher. Tu olha hoje e tu fala, isso aí é homem ou é mulher? Meu Deus, é verdade. Tem uma galera que tu não consegue nem definir se é homem ou se é mulher. Mas tu não pode julgar. Se falar alguma coisa, daqui a pouco tu tá até com o processo da tua conta. Tem coisa hoje que tu tem que ter maior sabedoria para falar. E até de religião. Essa semana eu vi o camarada, a mulher puxou o Uber, pediu o Uber lá, né? Tá todo mundo fantasiado lá no candomblé, não sei se é um bando, sei lá o que é. O cara, quando ouviu a galera, ralou, meu filho, meteu o pé, deixou todo mundo a pé. Meu Deus. Preconceito religioso. Hoje está assim, o amor, como já foi falado aqui hoje, está se esfriando. A gente não apoia essas coisas, mas se você ficar com preconceito de tudo, daqui a pouco tu não evangeliza mais ninguém. Não fala mais que Jesus salva, cura para ninguém. Você não acredita mais em nada. É crente julgando crente, é crente envergonhando crente na internet. É um bando de gente suja, irmão. Um sujo falando mais sujo do que o outro. É todo mundo julgando todo mundo. A pessoa vem para a igreja e é abençoada, daqui a pouco sai da igreja, sai falando mal da igreja. Tá entendendo um negócio desse? A navação é na várzea. Nós temos que romper essa barreira.
escolheu e falou, não, eu quero ir lá para Nazaré. Não, mas porque ele cresceu em Nazaré, ele também foi rejeitado, teve preconceito. Você sabia que o próprio Jesus foi expulso de Nazaré, a cidade da qual ele cresceu? Aí você vê, ele veio para quê? Jesus veio para quê? Hein? Para salvar o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar o povo que era dele, rejeitou ele. Ele começou a pregar, ele abriu o rolo do profeta Isaías. O Espírito do Senhor repousou sobre mim, para abrir os olhos dos cegos, para trazer a boa nova, para levar o evangelho aos pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí terminou de pregar e rolou o livro, e as pessoas começaram a olhar e falaram, mas não é filho de José? Meu Deus. Não é filho de Maria? Que unção é essa que esse camarada tem? Como é que ele consegue pregar diferente de... Os fariseus estudavam dando, mas não tinha unção. Que adianta ter conhecimento se você não tem unção? A navassoura da Várzea. Ter conhecimento da Bíblia não quer dizer nada. Ó, você pega essas pregações de hoje em dia aí, desses evangelhos aí que é emotivo, esse negócio não vale de nada. Esse negócio de copo d'água que vira daqui, que vira daqui, isso não vale de nada, irmão. Isso não transforma ninguém, não. O que transforma a palavra o que transforma é a palavra de Deus. Evangelho, é Bíblia, a palavra de Deus. Navassuca na Várzea. O evangelho de hoje é uma porcaria que você está ministrando. Você está vendo aí nesse negócio aí de vídeo emotivo aí. Isso aí não adianta de nada. Coach. Você sabe como da onde surgiu um coach? Você sabe o que é um coach? O coach é aquele camarada que quando você vai numa trilha, vai alguma coisa aí, ele carregava a tua mochila. Ele abria o caminho e te levava para onde você queria. A palavra coach surgiu disso. Hoje tem coach aí. Você precisa de coach? Hein? Você precisa de influenciador? Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. A missionária está falando aqui, o povo hoje quase não vê batismo, porque as pessoas não entram na igreja mais para batismo com o Espírito Santo. Já não querem mais aprender Deus. Quer que Deus cure, liberta, dê carro, dê casa. Isso aí é coisa supérflua, irmão. Reino dos céus não é comida e nem bebida. Na vassoura, Aleluia. se você obedecer a palavra, a Bíblia diz que as bênçãos fazem o que na tua vida? Hein? Então não precisa ficar atrás de coach, não. Não precisa atrás de influenciador nenhum, não. Você precisa só obedecer a palavra, fazer o que Deus está te mandando. Honrar a casa do Senhor, honrar a obra do Senhor. Deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Quando do menos esperar, tudo que você está precisando vai vir parar na tua. Eu vou fazer um rebuliço na tua vida aqui hoje, nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei quem está te desvalorizando. Ó, todo escolhido sofre muito. Todo escolhido é perseguido. Mateus, ele vai dizer aqui, onde nós lemos, que Jesus era chamado de Nazareno para que se cumprisse o que os profetas dizem. Se você estudar na Bíblia, não teve nenhum profeta que falou disso. Mas como é que o camarada está dizendo, pastor? Ele está pegando alguma referência lá do profeta Isaías, que está dizendo que como o povo de Nazaré era um povo humilhado, escrachado, que Isaías disse que Jesus plantaria o renovo da cidade, do tronco de Jessé, que ele seria, Jesus veio da descendência de Davi, mas está chamando ele de Nazareno, está falando de uma grande humilhação, está falando, Isaías diz que Jesus não tinha aparência, que ninguém o desejava, que era homem sofrido de dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Ele tinha aparência de mendigo, quem olhava para ele não desejava ele, humilhado, rejeitado. Por isso que ele está dizendo que se cumpriu para que todo mundo chamasse ele de Nazareno. Está entendendo por que você passa processo de humilhação? Por que a tua vida muitas das vezes ainda não está naquele patamar que você deseja que esteja? Que Deus está te preparando para você suportar o processo. Se você suportar o processo, vai até o final,
Mas chegou uma hora que o pai falou: agora chega. Vou te dar um nome que está acima de todo nome. Vou te botar sentado do meu lado. Vou glorificar a minha filha. Vou glorificar o meu nome em cima de você. Amavassuga na várzea. Antes as pessoas olhavam para você e diziam que ele era Deus. Agora eu vou te chamar de Senhor. Aleluia. Amavassuga na várzea. Todo joelho vai. Se não dobrar agora, vai ter que dobrar depois. Meu Deus. Amavassuga na várzea. E toda língua vai. Confessar. Se não confessar agora, vai ter que confessar um dia. Macoma na vassuga na várzea, irmãos. Quem está entendendo glorificar a Deus nessa noite? Glória a Deus. Não sabe o caminho do Senhor, não. Suporta o processo. Está passando vergonha, suporta o processo. Está sendo envergonhado, suporta o processo. Está passando por humilhação, suporta o processo. Aguenta até filho. Aguenta até o final. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Não tenta dar jeitinho, não corre, não, irmão. Na vassuga, na várzea. Tem momento da nossa vida que nós vamos ter que tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão na minha vida. Alguém perguntou assim para mim: tu está feliz? Eu falei: eu estou em paz. Eu não quero mais ser feliz, eu quero viver em paz. É melhor estar em paz do que ser feliz, irmão. Porque a gente fica procurando a felicidade. Muitas das vezes a felicidade está em Cristo, está em Deus, está dentro de nós. Você quer procurar a felicidade na outra pessoa e procurar a felicidade na rua. É melhor tu ter paz do que tu ter feliz. A navassuga é na várzea. Por isso que Jesus falou: a paz que eu dou é diferente que o mundo dá. Evita como a navassuga. Tem gente que está aqui hoje, irmão, ó, com a história, pensando que Deus botou um ponto final. Não botou um ponto final. Tem uma vírgula aí. Ainda tem coisa que Deus também vai fazer na tua vida. Talvez você está igualzinho Jesus aqui hoje. Alguém está vendo você dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, dali não sai mais nada, acabou. A navassuga é na várzea. Mas Deus está dizendo para alguém aqui hoje, nessa noite: eu continuo escrevendo a tua. Você só não pode parar. Deixa quem quiser falar que fale. Se você fizer, eles vão falar. Se você não fizer, eles vão falar também. Então faça. Viva, aproveite o tempo. Aproveita, porque Jesus está voltando. A qualquer momento, tudo isso aqui vai acabar. A macoma na vassoura na várzea. Vai acabar o quê, pastor? A igreja. A igreja vai ser arrebatada. E vai vir o quê, pastor? Vai vir um período chamado grande tribulação. Você quer ficar para grande tribulação? Hein? Então aproveita o tempo. Foge do mundo. Se afasta das coisas desse mundo. Cola com Deus. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser te envergonhar. O problema é de cada um, irmão. Teu negócio é com Deus, não é com o homem na face da terra. Creia na palavra do Senhor. A palavra de Deus não mudou, não. Os homens podem mudar a maneira de pregar. As pessoas podem criar igreja de tudo quanto é tipo. Hoje tem igreja de tudo quanto é tipo. Tem igreja de pastora com pastora, pastor com pastor. Tem de tudo. Mas você conhece a verdade da palavra. Permaneça na verdade da palavra. Não precisa julgar ninguém, não. Porque cada um já está julgado e condenado. Meu Deus. Você que vai te livrar daquele grande dia. Jesus falou: essa palavra que eu vos prego, essa te condenará naquele grande dia. É que você ouviu. E você sabe da verdade. Salvação não é mérito humano. Salvação é, escolha de Deus. É Ele que vai determinar naquele